Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Pangeia Cast, a existência cotidiana. Comigo aqui mais uma vez minha amiga Thaís. Tudo bom, Thaís? Oi, João, bom dia. E um abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Opa, Thaís, e hoje quem é nosso convidado e qual é o tema? Hoje a gente está com um convidado super especial. A gente está muito feliz assim, de ter conseguido um espaço na agenda. O professor Edson Bezerra. Eu chamo de professor porque, para mim, ele sempre vai ser um grande professor. O Edson Bezerra é um homem negro, hétero, cisgênero de meia-idade, antirracista e antifascista, graduado em psicologia e filosofia, com mestrado em psicologia e atuante com abordagem centrada na pessoa há 25 anos. Atua também como psicoterapeuta, supervisor clínico e docente nos cursos de formação e especialização em ACP. Tem livros publicados. Um dos livros publicados pelo Edson é Uma Compreensão Hermenêutica Filosófica da Noção de Abordagem Centrada na Pessoa. Coordena, faz parte da equipe de coordenação do curso de especialização em ACP, do projeto Conexão Formativa, organiza e facilita, em parceria com a professora Cláudia Aline, maravilhosa também, o curso de formação Uma Abordagem Centrada na Pessoa com atitude decolonial e compreensão interseccional. Diante de todas essas coisas, que resumiu ainda. A gente convidou o Edson hoje para falar sobre o sonho a partir de uma perspectiva humanista. Em geral, a gente tem ouvido falar muito do sonho a partir de uma visão psicanalítica, Isso. E aí, estou aqui assim, muito feliz de estar recebendo você. Em primeiro lugar, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. E queria te passar a palavra primeiro para se apresentar, dizer como é que esse tema se apresenta para você, antes da gente, de fato, fazer as perguntas. Tá bom, Thaís. João, obrigado. Obrigado pelo convite de coração. Eu fico muito feliz pela experiência, pela oportunidade. A experiência é nova para mim. Tá? Eu já participei de podcast, mas online, enfim, então em estúdio é a primeira vez. O sonho, Vamos falar de sonho. O sonho sempre me encantou por uma vida, Assim, eu não lembro exatamente em que momento, mas por uma vida, antes de psicologia, já me encantava. Na psicologia eu esperava ouvir mais, não ouvi. Comecei a buscar alguns autores, em especial Carl Gustav Jung, que falava muito de sonhos, mas digamos assim, essa conexão com a psicologia humanista ela veio com a pandemia. Por conta, eu já tinha algumas hipóteses, algumas articulações, mas estava meio que na fila de coisas que eu queria estudar, enfim, articular. Só que com a pandemia, como psicoterapeuta, a gente começou a ouvir, a receber uma enxurrada de relatos de sonhos. E isso, de alguma maneira, provocou, fez com que eu sentisse a necessidade de começar a estudar mais a fundo, fazer essa articulação do sonho como um fenômeno. Eu acho que tem uma primeira coisa... João, eu vou tomar um pouco a liberdade de trazer coisas que a gente estava conversando aqui no off, porque eu acho que é bem legal também essa, da existência cotidiana, Eu acho que a existência cotidiana passa por aí. Sim. Porque a gente vivencia uma série de fenômenos que não são propriedades de teorias psicológicas, não são propriedades da psicologia. A gente sonha enquanto espécie humana desde dos desenhos rupestres, desde, enfim, priscas eras. Eu recomendo sempre o livro do professor Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite, que é um especialista na temática, que é brilhante porque ele faz esse resgate, ele faz ele traz esse aspecto histórico-cultural do quanto o sonho é um fenômeno fundamental para a nossa existência, tal qual o sono, a alimentação, a respiração. Sonhar é algo muito significativo. E o que a gente tem muitas vezes são telas, lentes. Eu costumo dizer, fazer essa analogia, que a psicologia nos oferece várias lentes. É como se fosse uma loja de óculos com diferentes lentes para lidar, para enxergar os fenômenos humanos. E a única coisa que eu acho que eu fiz foi me apropriar
diante do fenômeno do sonho de uma lente que eu trabalho já há alguns anos, que é a abordagem centrada na pessoa, para tentar compreendê-lo. Tá, então, perfeito. Agora, pegando já a tua resposta, tu falou que considera o sonho como um fenômeno, né? Uhum. Eu acho que para a gente marcar bem logo de início esse podcast, o que para ti, o que é o sonho, por exemplo? Se é um processamento inconsciente, se é um resíduo cognitivo do dia, ou tem mais a ver com a estrutura existencial de cada um? Tá. O que é o sonho para ti? Eu vou partir então do lugar em que eu consigo compreender esse fenômeno. Sim. O sonho é uma experiência. Perfeito. O sonho é uma experiência. E é uma experiência que nós podemos vivenciá-la ou não. Né? Ou seja, enquanto experiência, é algo que nos atravessa, é uma situação que nós somos afetados, que de alguma maneira nos traz uma mobilização, e essa mobilização tem algum tipo de correlação com a nossa existência, mas a questão toda é que nem toda experiência nós a vivenciamos, porque muitas vezes nós não estamos disponíveis, nós não estamos presentificados, abertos a essa experiência. Veja que eu fui para um lado muito mais da ordem da subjetividade, porque de alguma forma o sonho ele causa um impacto subjetivo por ser uma experiência e que não necessariamente ele traz uma, digamos assim, uma solicitação de explicação por si só. É a nossa curiosidade, a nossa necessidade de controle e de, digamos, apreensão das experiências que vivenciamos, que faz com que muitas vezes a gente sinta a necessidade dessa explicação, dessa interpretação. E aí é interessante porque a gente pode ampliar essa reflexão pensando que isso talvez seja um reflexo do modo como nós vivemos as nossas existências na atualidade. O quanto muitas vezes nós precisamos ter uma sensação de controle, uma sensação de segurança sobre elas, consequentemente não nos abrindo para o vivido e para justamente esse fluxo de experiências do que ocorre, e muitas vezes a gente se sente restrito. A gente fica ali limitado ao que a gente consegue explicar, ao que a gente consegue controlar, ao que a gente consegue dar conta. Verdade. Gente, isso é uma desgraça. Porque limita a nossa existência de uma maneira absurda. Não nos permite, de alguma forma, estarmos disponíveis para o que ocorrer e, nesse o que ocorrer, apreender os sentidos que emergem daí. Né? Então, eu acho que, de alguma forma, o sonho, para mim, ele traz muito de um sentido de experiência. E é uma experiência que pode ser vivenciada ou não. Eu costumo dizer, num dos textos que eu já escrevi, que o sonho é como se fosse um convite que a gente recebe regularmente, e que podemos aceitar ou não. E muitas vezes não aceitamos porque não damos a devida importância. Porque no cotidiano o sonho parece algo curioso, algo meio místico, meio inusitado, meio exótico, enfim. Tem uma coisa muito interessante da tua fala, né? Assim, quando você traz essa perspectiva da experiência, né? O sonho como uma experiência, e de que não cabe dentro dessa lógica explicativa ou psicologizante, né, que reduz o sentido. E aí eu fiquei pensando várias coisas. A primeira coisa é que se é uma experiência ou como um fenômeno, né, partindo aí do princípio da fenomenologia, o fenômeno é sempre um fenômeno percebido. Sim. Então, assim, todo fenômeno, né, é um fenômeno para uma consciência. Né? Então, assim, não dá para a gente descolar. O sentido quem tem que dar, então, é o sonhador. Né? E eu gostei muito de te ouvir pensando nisso. E a outra coisa que eu fiquei pensando, quando você estava falando assim, que não dá para a gente querer trazer o sonho para uma lógica explicativa, né? E aí eu comecei a me pensar, me
analisar ali com relação aos meus sonhos. E eu não sei se acontece com vocês, mas toda vez que eu acordo e que eu tive um sonho que eu considero que foi importante, e aí quando eu tento começar a dar um sentido para isso ali sozinha, parece que escapa. Aí eu esqueço o sonho. Né? Então, assim, eu não sei se é por aí, mas quando eu te ouvi falando sobre isso, de que essa experiência não necessariamente cabe dentro dessa caixinha de vamos explicar, vamos dar um sentido para isso, vamos fechar, eu me percebi, né, quando eu tento muito assim, o que esse sonho quis me dizer, e aí escapa da minha consciência, escapa da minha memória, eu já não consigo mais lembrar. Tem uma frase, eu não vou dizer, eu acho que é de deixa eu me lembrar de quem foi o filósofo que falou, ele pode até me ajudar, que é sobre tempo, mas que cabe no sonho. Tempo, se não Agostinho. me pergunto, Santo Agostinho, se não me pergunto, eu sei o que é, mas se me pergunto, já não sei. Já não dá mais, né? É a mesma coisa. Bom, antes, você começou a falar, eu me dei conta de uma coisa. Por favor, gente, me interrompam, porque eu sou professor que nem vocês. Vocês sabem que a gente fala muito. Não, mas a gente está aqui para te ouvir. Mas não dá vontade de interromper. Exato, a gente quer te ouvir. Fica à vontade. A gente se empolga, né? E tem duas coisas, Thaís, do que você traz que me encantam muito. Primeiro o lugar da percepção, né? Que é essa coisa do fenômeno. Uma percepção que está envolvida com aquilo que é apreendido. É interessante porque, falando de filósofos, né, vamos pegar Kant. Kant fala justamente que o fenômeno se diferencia da coisa em si, do que significa a coisa em si mesmo, que a gente nunca consegue. Sempre tem um filtro humano, sempre tem um olhar, sempre tem... E eu acho que, de alguma maneira, conversa demais essa ideia, conversa demais com a própria concepção do sonho, porque o sonho é de uma sonhadora ou de um sonhador, o sonho é de alguém. Gente, isso é muito significativo, porque o sonho não cabe numa forma. O sonho, ele tem a ver com um recorte, tem a ver com um momento, tem a ver com um corpo, tem a ver com uma série de relações que essa pessoa está vivenciando num determinado momento da sua existência. Só isso, já de alguma maneira, deveria nos colocar num lugar de muito, né, no sapatinho, entrar, né, pedindo licença, né, na casa da outra pessoa, quando ela traz, né, um relato de sonho, dizendo, olha, eu não tenho a menor ideia, mas vamos, né, juntos aqui trabalhar nesse sentido. Então eu fiquei pensando muito na importância fundamental do quanto a pessoa que sonhou é a guia, é a referência principal no modo de compreensão e não de explicação. Perfeito. Eu acho que essa noção de compreensão, essa noção de articulação de possíveis sentidos, e a pessoa que sonhou que vai, de alguma maneira, entrar em contato e falar, sim, isso aqui está fazendo sentido. Sim, isso aqui é coerente com isso que eu estou vivenciando com isso. E, de alguma forma, o nosso papel enquanto profissionais, psicoterapeutas, naquele momento é facilitar esse processo, né? Então, isso foi uma coisa que me veio. E uma segunda coisa, que é a coisa do que você estava falando, do dar sentido, no momento em que, às vezes, a gente tem um sonho mobilizador, e a gente acorda já meio que na sofreguidão de fechar isso, de fechar essa gestalt. Né? Enfim, eu acho que é muito interessante porque a gente não se permite, eu costumo chamar a atenção disso, a gente não se permite deixar o sonho fazer casa, fazer morada no nosso corpo, nos nossos sentidos, nas nossas sensações. Muitas vezes a gente já sai correndo com um lugar, é quase como tentar agarrar água. Quando a gente tenta agarrar água, a água sai escapa entre os dedos, né? E aí talvez seja muito fazer uma concha, brincando com essa analogia. Ou seja, essa relação com o sonho, uma relação, objetivamente falando, de manhã cedo, a gente acorda impactado com o sonho.
se você tem condições, porque também tem uma questão de uma condição social que oferece isso, né? Porque muitas vezes hoje em dia a gente tem que acordar no pulo, no corre, para sobreviver, né? Então, quer dizer, isso é uma outra pauta, que sonhar é um privilégio social hoje em dia, né? Tudo é político. Mas se a gente tem esse privilégio, por que a gente não pode ir acordando aos poucos, sem pressa, simplesmente se permitindo deixar sentir as sensações que aquele sonho ainda está mobilizando e percebendo o que vai emergindo de sentido. Veja a diferença. É muito diferente do correr para deixa eu registrar logo o sonho, porque se eu entender o enredo, pronto, eu vou entender. Não necessariamente. Eu posso, muitas vezes, trabalhar com um sonho na clínica em que a pessoa me traz muito pouco do enredo do sonho, mas ela traz a sensação sentida de uma maneira tão viva, tão rica, tão presente, em que eu falo, vamos ficar nisso então. Olha só o que você... Né? Nossa, eu tô sentindo um aperto no peito quando eu lembro desse sonho, quando eu lembro do que eu sonhei. E aí a gente na CP trabalha muito com uma ideia da focalização, do Gendlin, enfim, do focar na experiência, na sensação, no sentido. Muito por aí, né? Então, eu fico pensando na relação com o sonho que a gente tem, nessa necessidade de dar sentido. Será que o sonho não pode, simplesmente impregnando a emergência de um sentido que está fora do nosso controle, que a gente vai descobrindo, que vai emergindo, né, dessa existência cotidiana? Sim. Eu adorei o subtítulo. Dessa existência cotidiana, né? Então, não sei. O insight aqui, né? Assim, o insight de, às vezes, o sentido do sonho é o próprio sentir, né? Sentir. Foi o insight que me veio te ouvindo. Aí assim, veio muito minha bonito pergunta, eu tava com uma pergunta que ia ser a terceira, mas aí eu vou... Não, primeiro que é interessante da tua fala, que o sonho é do sonhador, né? Para a gente evitar essas armadilhas, né, de livros, manuais de interpretação de sonho, porque, na verdade, é o significado de cada um que surge em cada sonho. Isso é muito, muito interessante. Agora, em relação a essa emoção que vem do sonho, né, dessa experiência vivida, sempre eu tive essa curiosidade, porque, por exemplo, o sonho ele pode ser fantasioso, assim, um cenário que não pode ocorrer na vida real. Mas a pergunta que eu tenho, a emoção que você sente ali, mesmo naquele cenário absurdo, vamos dizer assim, é a emoção que tu sentiria na vida real? É interessante, estudos das neurociências mostram que o nosso cérebro, no momento do sono, do movimento rápido dos olhos, movimento do sono REM, ele pode chegar a ficar, que é o momento em que a gente está sonhando, ele pode chegar a ficar até 25% mais ativo do que quando nós estamos acordados. Uau. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, de alguma forma, essa estimulação sensitiva, sensorial, que inclusive necessita que que o nosso corpo esteja numa condição praticamente dopado, para não ter nenhum tipo de perigo da gente estar vivendo e de alguma maneira ter uma repercussão de reações físicas nesse sentido, faz com que sim, essas sensações elas tragam uma riqueza enorme, uma força, uma vitalidade, uma sensação. Gente, vamos falar de sonhos molhados. Eu estava ansiosa, né? Ontem pensando, gente, o que eu vou perguntar sobre o sonho? Eu ia falar sobre a questão do sonho e a sexualidade. Sim, ou seja, o quanto o corpo ele reage de uma maneira, né? A coisa de lidar com a sensação de morte no sonho, de estar morrendo, de estar sendo, né, o impacto. É interessante, a gente muitas vezes a gente tem a preocupação de associar o pesadelo como se fosse uma outra coisa dentro da nossa cultura. O pesadelo é um sonho. É um sonho cujo impacto ele é emocionalmente significativo no sentido de algo doído, algo sofrido. Então, é da ordem da sensação, e essa sensação, ela
Sim, ela é muito parelha, ela é muito parecida com o que nós muitas vezes sentimos de mais impactante. Ou não, né? Porque também tem sonhos, a gente só fica falando aqui dos sonhos e tal, mas muitas vezes a gente tem sonhos que são verdadeiros refrigérios, são coisas super levinhas, super tranquilinhas, que a gente só acorda de manhã cedo, ai, tive um sonho gostosinho. E pronto, e vai pro dia. Né? Então, sonhos têm de várias naturezas. Eu tenho uma experiência que é muito legal, que normalmente quando eu começo os cursos que eu falo sobre sonhos, eu começo dando uma rodada. Como é que é os sonhos para você, gente? E, gente, eu adoro fazer isso. Quero dizer isso que já há alguns anos eu faço. E eu adoro porque, mais uma vez, eu constato a riqueza. Sabe? É muito rico, é muito plural. Eu sempre juro que eu já escutei de tudo. E eu sempre constato que eu nunca... que eu tô redondamente errado com relação a isso. Sempre tem alguém que traz uma relação muito específica, muito própria, sua com seus sonhos. Eu falei, gente, olha que coisa rica, que coisa interessante. Não é? Não faz... Né? Enfim. Como essa experiência, né? Ela denota aí pra gente essa... a questão da diversidade, né? Assim, que eu acho que a ACP é muito rica quando ela reconhece que o foco é a pessoa, né? Quando coloca a pessoa como a condutora do seu próprio processo, né? Então, eu fico pensando assim, você já trouxe, né, a possibilidade do trabalho com sonhos dentro de uma clínica de base humanista, né, de base compreensiva e não explicativa, porque assim, na Gestalt terapia, a gente também fala um pouco sobre o trabalho com sonhos, mas para a Gestalt terapia esse trabalho é a partir da dramatização, né? O Pels era um cara, né, foi muito influenciado pelo psicodrama, né? Então, na crítica ali que o Pels, né, que a Gestalt terapia fazia ao viés psicanalítico, ele diz assim, o sonho não é para a gente explicar, não sou eu que tenho que dizer para você o significado. O sonho é, porque aí essa ideia do sentir, do incorporar. Então, o Pels tentava trazer para o aqui e agora. Então, pedia ali para o cliente contar aquele sonho em primeira pessoa e no indicativo, né? Assim, como se estivesse acontecendo naquele momento. E ali você falou que na pandemia começou a pesquisar mais sobre sonhos, porque os seus clientes estavam trazendo muito, né? Assim, qual é essa perspectiva, assim, né? Assim, de possibilidade para trabalhar com sonhos? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso dizer que Rogers não elaborou nada relacionado a sonhos. E essa minha articulação é uma articulação basicamente sustentada nos principais conceitos do próprio Rogers. Entendi. Da chamada teoria da personalidade dele, que ele elabora lá nos anos 50. Alguém pode dizer, mas como assim? Como é que né? Porque, de alguma forma... o Rogers, ele quando está construindo de uma forma mais sustentável a teoria dele da terapia, a teoria da personalidade, etc., nos anos 1950, nos Estados Unidos, a gente está falando de um período em que o movimento da psicologia humanista, que ele está muito encabeçando, está se posicionando quase querendo se distanciar, né, de uma perspectiva comportamental ou de uma perspectiva psicanalítica. E os sonhos estavam muito atrelados. Por isso que eu comecei minha fala hoje dizendo, uma coisa é a gente falar de um fenômeno que é próprio da condição humana e que não é propriedade de nenhuma teoria psicológica. Mas, de alguma maneira, havia uma leitura que os sonhos estavam atrelados ao inconsciente dentro de uma configuração teórica específica. Então, o Rogers, de alguma maneira, acaba fazendo essa delimitação. No finalzinho da vida dele, quando ele está falando muito de organismo, da própria condição humana, já, enfim, está em Um Jeito de Ser, o último livro dele... o último livro dele. O último livro dele, ele fala um pouquinho dos sonhos como essa expressão organísmica, mas ele não desenvolve. O que eu faço é voltar nessas obras, na elaboração da teoria da personalidade, principalmente baseando na noção de organismo, que não é dele, é do Kurt Goldstein, que aí todo mundo bebeu na fonte naquela época, né? A Gestalt terapia, a ACP, enfim, toda a turma.
e que a noção de organismo nos traz a possibilidade de articular esse sentido de atualização, que era uma noção que estava na moda também na época e vigora muito em todas essas perspectivas, né? Atualização, autorregulação, enfim, essa tendência atualizante, como na ACP a gente fala, e que de alguma maneira o sonho ele faz parte, a gente continua vivo, a gente continua em processo de uma atualização. Então, eu faço essa articulação com a noção de eu, a noção de autoconceito na ACP. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso me oportuniza na prática clínica, que é onde eu queria chegar, né? Tudo isso para chegar nesse ponto, quando você traz essa questão, Thaís, que compreender o modo como esse sonho, um sonho que está sendo relatado pela pessoa que está na clínica comigo, está impactando no momento imediato, nesse presente imediato, no sentido de, aí sim, focar nos afetos mobilizados, no processo de sentimentos, né? E aqui eu estou citando o Gendlin, que foi um colaborador do Rogers, no processo de sentimentos mobilizado afetivamente, que é pré-conceitual, que não traz uma elaboração cognitiva, simplesmente é a experiência vivenciada no corpo, vivenciada na respiração, vivenciada enfim, em todas essas mobilizações agregadas. Então, o meu exercício enquanto facilitador é caminhar com essa pessoa no tempo dela, nessa experiência que não tem uma palavra, não tem um conceito, não tem uma explicação. Ela vai tendo a oportunidade de, ao explorar essa experiência, começar a conectar, fazer vinculações com sentidos da sua existência imediata. E eu costumo dizer que o espaço clínico é o espaço por excelência para isso. Onde ela está mergulhada, onde ela está vivenciando as suas questões com toda numa relação de confiança. Numa relação de confiança, numa relação de, inclusive, a acessibilidade às contradições, às confusões, enfim, a toda a bagunça que ela pode estar vivenciando naquele momento. Perfeito. Isso me lembra muito o Marco Aurélio, né, que veio, já foi pro ar, né, de Marco Aurélio já tá no ar. Que segue a emoção, né? Ou seja, segue o que esse sonho traz de impacto na tua vida, né? Eu tenho um exemplo bem interessante, quase premonitório de sonho, né? Mas é o seguinte, quando eu passei para procurador, né, fiz 2 concursos, passei para procurador e para defensor. E eu tinha um mês para entregar a documentação para um ou para outro, certo? Então eu estava certo que queria ser defensor público, porque para mim fazia sentido naquele momento e tal. Cara, no dia anterior de entregar essa documentação, eu tive um sonho muito vívido, que eu era procurador e que eu estava feliz. E, cara, eu acordei numa disposição de espírito tão que eu nem pensei em entregar para defensor. Entreguei para procurador, né? E depois, com o tempo, foi mais acertada. Então, assim, eu acredito que às vezes a gente tem um processamento inconsciente que a gente não está dando conta e que o sonho, na verdade, ele canaliza isso. É um sinal. Fala, cara, presta atenção nisso que tu está fazendo. Interessante, João, porque muitas vezes as categorias elas estão falando de aspectos da nossa condição humana, as categorias da psicologia e tal, que efetivamente tratam sobre isso que nos escapa. Porque quando você fala, poxa, de alguma maneira foi, né, enfim, uma articulação inconsciente, né, da minha experiência, de alguma maneira você não estava percebendo, mas você tinha os recursos, né, os recursos das tuas memórias, das tuas vivências anteriores, e que de alguma forma a experiência do sonho oportunizou aquilo que o Siddhartha Ribeiro vai falar justamente de ser uma espécie de oráculo, ser uma espécie de sinalizador de possibilidade de experiência. Sim. Que você, ao ter vivenciado no teu sonho, você, né, considerou de uma maneira muito significativa, muito mobilizadora, ao ponto de, inclusive, ter mudado uma escolha
muito significativa na tua vida a partir dessa experiência. É interessante, preciso citar aqui, né, a pesquisa de doutorado da Hanna Limuja. Ela é professora da Federal de Santa Catarina, que ela fez uma pesquisa antropóloga com alguns grupos dos povos Yanomamis relacionado a sonho. E deu origem a um livro chamado Desejo dos Outros. Recomendo muito. O Desejo dos Outros, editora Ubo. E nesse livro ela relata o quanto ela presenciou várias vezes entre Yanomamis, logo cedo eles acordando, né, aquele grupo social, aquela família extensa, próxima, ainda nas redes, compartilhando sonhos. E nesse compartilhar, tomando decisões sobre o que aquele grupo iria fazer durante o dia. E, de repente, de algumas situações, alguns daqueles indivíduos nem saírem da rede naquele dia. Olha, fica na rede que é mais seguro. Tem dia que é assim. Tem dia que é noite. Então, isso tudo tomando como referência os sonhos. Acho que é importante também citar que em viagens pela África nos anos 1920, o Jung fala de rodas de sonhos, que eu até em off estava falando, né, que eu me inspiro muito também, rodas de sonhos entre grupos do continente africano que faziam logo pela manhã, né, a comunidade se reunia para compartilhar sonhos e entendendo que esses sonhos eles têm um valor significativo para aquela comunidade. E aquilo mobilizou, impactou muito. Esse registro está em Memórias, Sonhos e Reflexões, do Jung, que, enfim, muita gente considera a autobiografia dele. Enfim, tenho minhas dúvidas. De qualquer forma, acho que é interessante o quanto a gente está falando do sonho no cotidiano, na nossa vida presente. Né? Então, de que forma a gente pode, inclusive, combinar eu ia falar disso, eu vou resgatar algo que esse paradoxo que é o sonho. O sonho é um paradoxo. O sonho, ao mesmo tempo, ele é coletivo. Sim. É uma experiência que nos envolve de uma maneira, enquanto condição humana, mas ao mesmo tempo ele é extremamente singular e individual. Ou seja, o quanto de alguma maneira a gente lida com um fenômeno que é um fenômeno que traz essa contradição inerente de uma maneira muito forte, muito significativa, muito do tipo assim, olha... E tem mais uma coisa, inexplicável. Inexplicável. Ou seja, a gente pode teorizar na psicologia, as teorias elaborarem sobre o sentido do sonho e tal, mas efetivamente nós não temos condição de entender por que a condição humana necessita exatamente do sonho para fazer, para fazer parte desse modo de existência que é viver. Ou seja, a gente pode ter hipóteses das neurociências, hipóteses da psicanálise, hipóteses de outras teorias psicológicas, hipóteses várias. Mas essas hipóteses não são conclusivas, não têm condições de ser. Porque simplesmente é uma experiência que nos atravessa e que efetivamente nos convida para possibilidades. Né? Aí o modo como a gente vai utilizar essa lente aí varia. Né? Isso que você acabou de dizer, né, do paradoxo do sonho. Muito bom isso, porque ao mesmo tempo que é coletivo, né, porque, enfim, todo mundo, né, todo humano, toda pessoa pode, como você disse, como uma experiência, a gente pode ter ou não ter acesso, né? Mas pelo menos uma vez na vida, né, assim, a gente vai saber o que é sonhar, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, quando eu penso nessa questão coletiva, e aí, enquanto eu te ouvia contar da experiência do Jung, né, ou da professora que fez a pesquisa com os povos Yanomami, né, eu fiquei pensando também nesse caráter cultural que se é atribuído ao sonho. Né? E na nossa cultura, que a gente sabe, a gente sempre puxa também para esse lado aqui, né, nos nossos episódios, para a gente falar dessa aceleração dos tempos, né, da tecnologia, essa né? visão capitalista também, assim, que é muito, né, tipo,
tem que ter uma explicação, tem que ter um resultado, a gente tem que saber por quê, né? E assim, quando eu ouvi você contando dessa experiência que o Jung tinha, assim, vamos se reunir para falar, todo mundo, assim, uma roda para a gente refletir sobre os sonhos, para a gente conversar. Me dá a sensação de que é algo que era muito valorizada a experiência. A experiência sem a coisa da racionalidade. E a nossa cultura, porque importou esse modelo muito, né, psicologizante, muito racionalista, a gente talvez não dê tanto valor para isso, porque justamente por conta do paradoxo, por ser algo que escapa do sentido, por ser algo que não dá para colocar todo mundo numa caixinha. Apesar de que tenta, né? Assim, tentam. Que era isso que o João estava dizendo. Assim, isso aí é com cobra. Aí eu vou lá no Google e boto. Vou lá, cobra quer dizer o quê? De sonhar coruja. Com cobra. Tá, alguém vai morrer. Alguém vai morrer, ou, beleza. Poxa, uma notícia ruim vai chegar. Né? Então, tem essa coisa também da nossa cultura, de como o sonho pode ser também, assim, utilizado, né, por essa pesquisadora, que é antropóloga, né, para pensar uma. Aí eu quero emendar cultura. uma pergunta junto com a dela também, nesse sentido. Então, quer dizer que a gente pode dizer que uma comunidade quilombola, o contexto onírico pode ser diferente de quem vive numa capital, de quem mora no Oriente, ou seja, cada sociedade influencia a forma, o conteúdo dos sonhos. Absolutamente. E aí eu acho que a gente precisa falar do impacto do que alguns estudiosos das humanidades no final do século passado, latino-americanos, chamaram de colonialidade. Ou seja, do quanto nós importamos, nós nos apropriamos de um modelo hegemônico e homogêneo sobre a própria experiência humana, e que, de alguma maneira, apenas radicalizamos sobre esse modelo. Esse modelo tem uma referência racionalista, ou seja, uma desqualificação do corpo, individualista, uma desqualificação da experiência coletiva, comunitária, produtivista, de rendimento material, de sucesso a partir de posse, de dinheiro. Só a gente vê as falas do Ailton Krenak, que vai muito apontando para essa direção. Inclusive, é um autor que fala muito de sonhos, né, nas falas dele, nos pequenos livrinhos que são falas, né, transformados em livrinhos. Livrinhos, enfim, no tamanho apenas, né, tamanho físico, porque são conteúdo. de uma riqueza absurda. Então, esse modelo, que é um modelo que atravessa a psicologia, que é um modelo que atravessa o nosso modo de vida, os nossos costumes, faz com que o sonho seja algo curioso, exótico, como falamos mais cedo aqui. E aí eu fico pensando no quanto os Yanomamis, voltando para eles entendiam, entendem, né? Entendem, inclusive um grande tratado sobre sonhos dos Yanomamis é A Queda do Céu, que é uma grande entrevista do Davi Kopenawa. E para os Yanomamis, os sonhos são uma outra parte da nossa realidade. Ou seja, a noite é o lugar dos sonhos, que é um lugar de uma outra realidade que nós vivenciamos. E que se contrapõe ao dia. O dia, que é das atividades vigílicas, então são realidades absolutamente importantes, no mesmo nível de importância, estão na mesma prateleira de importância, e que de alguma maneira são assim concebidos. Nós não concebemos assim. Desde da Revolução Industrial, e aí eu preciso resgatar esse caminho histórico, que é o caminho que nos referencia, né, a partir desse modelo de colonialidade hegemônico. A Revolução Industrial, com a primeira fase, já com energia elétrica, né, faz com que a produção industrial seja uma produção que avance noite adentro. Se a gente parar para pensar no impacto disso, faz com que, de alguma maneira, o dormir seja concebido como algo que, enfim, de fraqueza, como algo de perda de tempo. Né? O descanso como algo que deve ser desconsiderado. E isso vai fazendo com que os nossos modos de vida, né, pegando, né, na atualidade, inclusive muito impulsionado pela tecnologia, em que a gente se sinta super estimulado
com a necessidade do tempo todo estar por dentro, estar ligado no que está acontecendo, de tal maneira que a gente muitas vezes já não dorme relaxando. Não sei se vocês sabem que o nosso corpo ele tem uma série de dispositivos em que no final do dia, né, a gente de alguma forma funciona muito enquanto corpo, muito numa dinâmica com a própria dinâmica dia e noite. Uhum. Então, no final do dia, a gente já tem um disparo, já começa uma série de disparos no corpo para a gente ir relaxando. Só que a gente não ignora. Absolutamente passa por cima disso. E o que acontece? Muitas vezes a gente acaba descansando, dormindo, quase por apagamento. E isso quando não tem a necessidade de tomar medicamentos para isso, a necessidade, porque a gente fica num estado de aceleração, né, enfim, cognitiva, tão, né, comum, enfim, que a gente tem dificuldade de parar. Então, como é que a gente pode falar de sonho, gente? Se a gente tem um problema anterior, a gente precisa voltar a dormir 10 casinhas nesse tabuleiro. A gente está com um problema de descansar, de relaxar. Sim. A gente está com um problema de lidar com a nossa relação com o nosso corpo. Limites, né? Assim, com o nosso próprio limite. Isso, com a própria perspectiva de quais são os valores que nós tomamos para a nossa existência. E o quanto isso, né? Assim, é justamente esse o ponto que nos afasta da experiência. Da experiência. Isso. Porque o sonho como uma experiência, o sonho como um fenômeno, né? Seria, vou sentir o que isso quer me dizer, né? Deixa incorporar, deixa fluir. A gente ignora porque a gente está ignorando a experiência do corpo. Então, assim, o corpo está cansado. Não, mas eu não posso parar de produzir. Né? Porque eu tenho um compromisso, tenho uma entrega para amanhã. É uma prova. Eu tenho que... né? Assim, quantas pessoas que eu atendo assim, que chegam, né, pilhadas assim, com prova, com estudo, e varei a madrugada e tomei remédio para ficar ligada, ficar muito concentrada, né? E eu o tempo todo assim, tentando convidar a pessoa, né, a pensar, mas... E descansar, né? Assim, é tão importante quanto trabalhar, é tão importante quanto produzir, ou talvez, né? Só dá para produzir se tiver minimamente descansado, né? Então, aquela coisa também do ócio criativo, né? Eu fico pensando que se a gente não der espaço para cultivar o ócio, não tem como criar nada. A gente falou sobre isso nas quarta-feiras, né? Que é um dia de quebrar a semana, de fazer um autocuidado, né? Isso é muito interessante. Eu acho que a literatura, cinema, né, fala muito sobre sonho, né? Esse livro do Oráculo da Noite é fantástico, né? Quem puder. Mas eu assisti um filme, acho que tem uns 2 meses, com o Nicolas Cage, O Homem dos Sonhos. Já viu esse filme? Faz tempo. Faz tempo? Já. Ele é um homem que ele é normal, ele começa a aparecer no sonho de todo mundo. Né? Então ele começa a pegar uma relevância. Esse é outro filme. Porque esse é novo. Esse é novo. Esse é desse ano. Ele começa a aparecer de uma forma neutra no sonho de todo mundo. Ele está lá. Aí ele começa a virar uma celebridade. E depois essa atitude passiva começa a ser ele engajado. Aí tem cenas de relação, de discussão. Aí começa a ficar muito pesado. Ele começa a agredir as pessoas. Aí ele começa a virar perseguido na sociedade, né? Mas eu estou falando assim, como se discute o sonho e a importância desses sonhos recorrentes. Eu tenho um sonho recorrente na minha vida, sempre que eu estou muito atribulado, é impressionante. É o sonho que eu estou num carro, andando de marcha ré, e eu não consigo olhar para trás. Eu só consigo torcer para não bater em nada. Caramba! Isso é recorrente quando eu tô com isso. Então, assim, esse oráculo, a gente fala em oráculo, né? Esse é um sinal, né, que estão me passando, né? Seja de forma inconsciente, não importa o título, né? Mas, peraí, pisa no freio. Dá uma olhada no que está acontecendo contigo. Então, sonho recorrente, eu acho que é uma boa ferramenta para você pensar a tua vida como está, né? De alguma forma, são
nessa hora eu faço associação, analogia de um sonho que é recorrente, muito como alguém que está batendo na porta direto. Olha, você precisa abrir essa porta. Eu tenho um convite aqui, eu tenho uma coisa para te entregar que realmente eu preciso te entregar. Né? Muito nesse sentido. Mas aparece muito no consultório, sonho recorrente? Sim, de vez em quando sim. Eu tive uma experiência uma vez de numa aula sobre sonhos, enfim, de um relato em que a pessoa trouxe, né, e que ela, no decorrer da aula, ela foi entrando em contato com o sentido daquele sonho para ela, e isso também mobilizou, trouxe uma emoção muito forte, né? E é algo que a gente não tem exatamente nenhum tipo de controle daquela situação. Então, não só no consultório, mas às vezes em situações como, né, numa aula. Eu fiquei pensando numa coisa que a gente estava falando aqui, e que na verdade não foi uma coisa, foi uma ideia provocada pelo Byung-Chul Han, que é muito bom. O quanto, de alguma forma, a gente introjeta já esse sentido de rendimento, esse sentido de produtividade, esse sentido de sucesso, de realização, muito atrelado a uma ausência de cobrança externa. Não, é porque eu quero, é porque... E a gente não percebe o quanto a gente está reproduzindo uma dinâmica que ela é social, que existe uma valoração social de sucesso se você, de alguma maneira, se sustentar em cima desses parâmetros de sucesso mais midiáticos, mais, né, valorizados nas redes sociais. Né? E aí o Byung-Chul Han, ele fala, olha, essa pessoa que te cobra, essa figura que fica né, já foi introjetada. Já tá, essa lógica do empreendedorismo, ela muitas vezes ela acaba sendo muito sutil para que apenas você reproduza uma sociedade do cansaço no teu próprio corpo, na tua própria experiência. Né? Então, acho que isso faz com que, de alguma maneira, falar de sonhos, eu costumo dizer isso também, é subversivo. Total. É contramão. E também, em algum momento eu coloquei, é um privilégio. Sim. É um privilégio de uma condição de pessoas que têm a possibilidade de conseguir dormir. Sim. E de alguma forma, um modo de, digamos assim, de romper o contato da pessoa consigo mesmo, com seu autocuidado, com a sua condição de existência, é também afetar o seu descanso. Então, pessoas que têm uma condição social menos favorecida, que de alguma maneira, muitas vezes conseguem descansar, eu vou colocar entre aspas esse descanso, por 3, 4, 5 horas numa noite... isso faz parte de uma dinâmica de quebrar essa pessoa na sua capacidade crítica, cognitiva, afetiva, relacional, porque ela de alguma maneira vive para sobreviver. Né? Então é difícil até falar de sonhos dentro dessa perspectiva de vida. Perfeito, e nos dois sentidos, né? Assim, o sonho nos dois sentidos. O sonho do trabalho de sonhar, né? De produzir essa experiência e o de sonhar, projetar o futuro. Sim, né? Porque de alguma maneira essas duas dimensões são dimensões de articulação de possíveis futuros. Sim. De possíveis futuros a partir do que a gente traz dos nossos passados. É interessante, se a gente pensar nessa analogia, o sonho é uma experiência de presente que articula passado e futuro. Sim. É quase como se houvesse um pé, né, no passado, que é justamente esse conteúdo das nossas memórias, o conteúdo das nossas vivências já que nós trazemos, que é articulada de uma maneira absolutamente criativa, absolutamente inventiva, nos permite olhar futuros possíveis. Né? E é interessante, pensando na nossa condição de existência enquanto coletivo, pensar futuros possíveis
toda a crise ambiental, por toda digamos, a epidemia de adoecimento emocional, adoecimento relacional. A gente, no off, estava falando da dificuldade que é a vivência na diversidade. A gente muitas vezes valoriza a diversidade, mas tem dificuldade de conviver efetivamente com a diferença sem levar para a pessoalidade, sem achar que isso é pessoal, se você pensa diferente de mim, isso é pessoal. Então, de que modo a gente acaba reproduzindo muito esse modo de existência e perdendo essa capacidade de sonhar futuros possíveis, né? Aí volto a lembrar do Ailton Krenak, volto a lembrar, né, de muitas sugestões, possibilidades indicadas pelos povos originais, a cultura afrodiaspórica, enfim, nós temos muita coisa fora desse lugar, né, desse modelo único de existência que está nos matando, né, em vida. É muito interessante. A gente chega assim, né, assim, impactado. Faz muito sentido, na verdade. Eu acho que é um tema também que faz sentido para muita gente, mesmo quem diz que não sonha, que não lembra, é impactado pelo sonho, né? Sim. Hoje eu tento ter um ritual para tentar sonhar. De que forma? O que eu estava observando? Antes de dormir, eu começo a me preparar para dormir, tomo um chá e eu estava vendo série antes de dormir. Cara, quando tinha uma coisa que me despertava emocionalmente nessa série, logo em seguida eu sonhava com isso e era horrível, na verdade, né? Então eu comecei, esse aqui não está dando certo, então eu vou começar a ler. E quando eu faço essa leitura, eu consigo dormir melhor e consigo sonhar melhor. Esses sonhos recorrentes, né? Acho que a gente permite, né, com essa nossa acelerada vida, que eles aconteçam de certa forma, né? Mas acho que isso, a gente tem que ter o sonho como uma questão também de saúde mental. Sim. Né? Sim. Então você tem que valorizar o sonho, você tem que fomentar esse sonho. Né? Então esses momentos, quando você falou que a gente começa, o nosso corpo, a partir de 6 horas, vai se desligando. Sim. Vai se desligando. É respeitar isso, né? Ter práticas que possam induzir a um bom sono e a um bom sonho como consequência, né? Então acho que a questão do sonho, do sonhar, é uma questão de saúde mental. E autoconhecimento. Eu fiquei pensando, bem isso que você falou, João. Achei muito interessante porque isso me remete a pensar num efeito que eu costumo, com as turmas que eu vou trabalhar, sonho em algum curso, ou às vezes até um curso sobre sonhos, normalmente entrar em contato normalmente se faz um grupo de WhatsApp das pessoas que estão inscritas, tal, e alguns dias antes eu já criei esse hábito de entrar em contato, mandar um vídeo do tipo assim, e aí, gente, parem para observar, olha como é que está o sono de vocês, né? Observem, se possível, os sonhos de vocês daqui até o encontro, enfim, para que as pessoas cheguem mais no clima do curso. Qual não foi minha surpresa? O quanto eu comecei a ouvir relatos de pessoas tipo assim, olha, Edson, normalmente eu não sonho não lembro nada, enfim. Mas depois que eu vi o teu videozinho, coisa de 1 minuto, um recado rápido, né? Gravo, boto no grupo da turma. Eu comecei a prestar atenção nesses últimos dias. E aí não é que eu comecei a sonhar e tal. Eu acho que isso aponta numa direção que uma sensibilização / disponibilidade / sugestionabilidade. Eu acho que essas coisas, elas estão muito agregadas no sentido de um autocuidado com relação a como... Veja, se a gente tem condições de estar atentas e atentos a isso, será que eu posso... O que eu estou comendo e bebendo a partir do final da tarde à noite? Né? Álcool, cafeína, isso aqui vai de alguma maneira mobilizar. Então, né, um chá. O que eu estou vendo? Eu estou com tela, eu estou muito vinculado à tela à noite. Isso aqui afeta. Inclusive, eu digo que uma fórmula rápida para desconectar dos sonhos quando acorda é só pegar uma tela. Pega uma tela, abre no WhatsApp, no Instagram, abre a tela do celular, rapidinho desconecta. Foge, né? O conteúdo do sonho todo. Foge, absolutamente. Então, eu consigo me desconectar da tela, eu consigo, de alguma maneira, ter um processo de não brigar com o sono.
Não brigar com o sono, porque muitas vezes a gente traz incutida na gente uma necessidade de atividade, de produtividade, que a gente muitas vezes não consegue, tem dificuldade de relaxar. A gente acha que, mas eu podia estar lendo aquele texto, eu podia estar fazendo, aquela série, eu podia avançar um pouco mais, vou assistir mais um episódio só, enfim, eu podia responder, né, aquelas mensagens, eu podia, enfim, a gente fica nesse eu podia, e acaba perdendo essa mão do descanso. E é interessante que muitas vezes a gente começa a entrar numa de brigar com o sono. Entrar em contato com o corpo nessa hora, do tipo, caramba, eu tô começando a relaxar. Nossa, já dei 2 bocejadas aqui. Que coisa gostosa. É difícil a gente falar que coisa gostosa para dormir, inclusive pensando o ambiente do nosso sono. E aí entra um ambiente relacional também, né? Porque também é difícil esse relaxar se a gente está num contexto de tiro, porrada e bomba. Então, isso faz parte do nosso sono também, desse cuidado com o sono. E, consequentemente, esse processo do acordar é um processo mais lento. Será que eu consigo, de alguma maneira, dentro da minha rotina, colocar, né, o horário do despertar em que eu consiga não sair no corre, não sair já pulando da cama, enfim. Então, são esses cuidados, a própria questão acordei de madrugada, fui ao banheiro, aí pronto, aí eu já fico... Não, será que eu consigo voltar, né, para simplesmente... eu tenho que... Eu morro de medo do tenho que. Eu preciso, a gente se coloca um monte de imperativos categóricos, como diria Kant, no sentido de tem que gente, a nossa vida fica pesada pra caramba. É verdade. E se tem uma coisa que dormir, sonhar é fundamental, tá associado a uma condição de uma maior leveza, uma maior fluidez. Fluidez na experiência, nas experiências. Fluidez na vida, né? Isso. Perfeito. Que massa. Cara, olha, tô triste. Sério. A gente sempre fica assim, não, mas assim, olha, que papo maravilhoso, que papo interessante. Eu acho que já fica o convite para a gente estender esse ou outros temas qualquer, mas eu queria, Thaís, se quiser fazer a última pergunta, mas eu já queria deixar meu agradecimento aqui. Muito obrigado. Foi uma experiência assim maravilhosa, viu? Nossa, eu que agradeço. A gente queria, né, só não vou mais fazer perguntas também para não, né, extrapolar o tempo, mas eu queria deixar assim o microfone aberto para você fazer uma mensagem, uma frase, ou um fechamento. Divulgar, não sei se tem algum curso, alguma formação, rede social, qualquer coisa que você queira divulgar, né? Aproveitar esse espaço e também já te agradecer. Obrigado, gente. Obrigado, Thaís, João. Muito sensível. Eu acho que a gente conseguiu dar um passeio legal aqui. Eu tô com essa sensação aqui, eu também. Da gente ter dado um passeio assim, bem geral, bem leve. Eu acho que foi bem descontraído, assim, não ficou muito... Né? Quem quiser me achar, eu estou no psi.edsonbezerra lá no Instagram, psi.edsonbezerra. Nesse momento, né, eu acabo trabalhando, eu estou com um curso de formação que começou no início do ano, com a Cláudia Aline, professora Cláudia Aline da UFMA, enfim, minha parceira de vida e de profissão, enfim, a pessoa que me inspira muito. E assim, de modo geral, eu só quero agradecer. Não tá vindo nada mais nesse momento. Tem um curso aquele curso que tu dá online de sonhos, né? Normalmente, ele tem sido oferecido nos últimos anos pelo projeto Conexão Formativa. Também recomendo, né, quem tiver interesse em ACP, né, acompanhar o projeto Conexão Formativa no Instagram. Mas nesse momento não tem nada agendado, né? Há a possibilidade aqui em São Luís, não é isso? Temos um espaço que a gente está conversando de fazer presencialmente, com roda de sonhos, enfim, muito nesse sentido mais ampliado mesmo. Inclusive até, né, eu achei legal, fiquei muito motivado com a possibilidade de não ser apenas para profissionais da psicologia. Perfeito, ou seja, de ter essa dimensão mais existencial mesmo, de olhar para as nossas existências, né? Como é que a gente está vivendo nossas vidas e nos disponibilizando ou não para sonhar. Vai sair esse projeto, é essencial. Muito obrigado, Edson. Valeu. Thaís, muito obrigado. Obrigada, mais uma vez. João. Pessoal, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau.